Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. Bom dia, produtor. Está começando e já enchendo a sua tela com boas oportunidades de negócio. Hoje você confere imagens aí da oferta que hoje você vai conferir aqui às 8 horas da noite pelo canal do Boi. É venda de sêmen Semex. Sêmen das raças Aberdeen e Red Angus, Nelore, Cimental, Corte, Senepol, Braford, Cindy e Limousin. A realização é da Central Leilões. E é muito bom ter você aí do outro lado da telinha, semana começando e a gente segue junto aqui até as 8h30 da manhã, destacando para você as primeiras informações do agronegócio nesta segunda-feira. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre as projeções de alta no escoamento de grãos na região norte do país. E você vai ver também. Segundo uma nota da ProSoja, o aumento da safra não impacta no resultado de rentabilidade do produtor rural de Mato Grosso. E claro, tem muito mais para você agora no Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h03, a semana começando e promete ser movimentada na capital federal. Então nós vamos até Brasília agora saber das informações com Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia! Nessa segunda-feira, Teresina, capital do Piauí, a Embrapa Territorial está divulgando um estudo, Análise Territorial do Cadastro Ambiental Rural, um estudo encomendado pela Associação dos Produtores de Soja do Piauí. Esse estudo mostra as áreas de vegetação nativa que estão sendo preservadas pelos produtores rurais e também pelo poder público. Esse estudo traz uma projeção de outras áreas que podem ser incorporadas às atividades econômicas dos produtores, respeitando os limites do Código Florestal. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, a sexta-feira foi de poucos negócios para o mercado do boi gordo. Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria com Felipe Reis. Bom, tipicamente sexta-feira é um dia menos movimentado, onde as indústrias já estão com as escalas compostas para os próximos dias e assim elas aproveitam para testar o mercado ofertando preços abaixo da referência. Mas nesses casos, a oferta limitada de boiadas faz com que os negócios não ocorram. Então a gente tem um dia travado, com poucos negócios sendo realizados, mas a oferta restrita deve manter, ainda para a próxima semana, mesmo que seja a segunda quinzena, uma sustentação do mercado do boi gordo. Vale acompanhar o mercado, então, para os próximos dias. Bom, vamos ver então um pouco mais de cotação do boi gordo, dando aquele tradicional giro aí pelas regiões brasileiras. Lembrando que a apuração é da Scott Consultoria e que os preços são para uma boiada comum, à vista e livres de furo rural. Vamos lá então, entrando já no meu telão e entrando aí na sua televisão também, os preços mínimos da região sudeste, com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nessa região sudeste, nós tivemos altas de 50 centavos em Barretos e Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, apenas essas movimentações. Agora, na região sul, já entrando aí no seu televisor, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não apresentaram alterações dos preços, clima de estabilidade por lá. Vamos agora para o Centro-Oeste, primeira parte aí do Centro-Oeste, com destaque para Goiás e Mato Grosso do Sul, que apresentou alta de R$1 em Goiânia apenas. Ainda falando de Centro-Oeste, mas com destaque para Mato Grosso, clima também de estabilidade, não houve alterações de preços. Vamos agora para o Nordeste, que aí sim houve uma leve alta de 50 centavos apenas no oeste da Bahia. E a gente encerra o nosso giro pela região Norte, que apresentou altas de R$1 em Paragominas, no Pará, e também R$1 no norte do Tocantins. Cotações do bezerro. Oferecimento Ceva. Juntos além da saúde animal. Bom, ainda com a apuração da Scott Consultoria, vamos ver como é que fechou a cotação do bezerro Nelore ontem.
Bom, a cobrança do imposto estadual, conhecido como FETAB Milho, impacta na rentabilidade dos produtores de Mato Grosso. Quem vai contar essa história para a gente é o repórter Valdir Pacheco. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, Mato Grosso teve um incremento de 9,2% na produção de grãos entre a safra 2018-2019, se comparada com a safra anterior. E o milho, segundo a safra, a produção teve um incremento de 18,6%. O aumento da produção não traz resultados de rentabilidade ao produtor do estado, em função da nova tributação que o produtor sofreu em 2019, com a cobrança do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB Milho, segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho, a ProSoja-MT. A produção de soja, que traz lucratividade aos agricultores do estado, teve um incremento de 0,5% entre as duas últimas safras, como apontam os dados da CONAB. Os produtores de Mato Grosso tinham a expectativa de lucrar com a segunda safra de milho, que teve um desempenho expressivo em função das condições ideais de plantio. Na análise da ProSoja, o aumento de volume está relacionado à safrinha do milho. Os produtores tiveram um ano de muitas chuvas e o plantio dentro da janela ideal. No entanto, o que poderia ser revertido em renda aos produtores para atenuar um pouco que tiveram a colheita menor de soja foi uma fatia que o governo acabou tirando sem o consenso dos produtores com o FETAB Milho. Na avaliação da ProSoja, a expectativa da soja para a próxima safra não é de crescimento. Ao contrário, haverá uma parada no histórico crescente da produção. A previsão é de menor crescimento dos últimos anos por conta do custo, que pulou de R$ 3.600 para quase R$ 4.000 por hectare. A preocupação da entidade é frear o crescimento, porque o valor é baseado no aumento cambial, o que impacta praticamente em 70% no custo de produção. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, e amanhã às 8h30 da noite você vai acompanhar aqui no canal do Boi o leilão virtual TAB G4, uma realização do grupo G4 que é formado por 3 criatórios de Tabapuã. Tabapuã TJG, Tabapuã TRO e Tabapuã do Córrego. Em oferta, 60 touros da raça Tabapuã Elite e Superior em prova de ganho de peso e avaliados pelo programa PMGZ. E o nosso repórter Gustavo D'Angelo conversou com os integrantes do grupo sobre os detalhes dessa oferta. Acompanhe aí. Desde 2015, o grupo TAB G4, que é formado por esses grandes criadores de Tabapuã aqui, realiza um trabalho de seleção excepcional voltado para a produção de animais rústicos de grande adaptabilidade, funcionais e, acima de tudo, muito produtivos. E nós estamos então em uma mesa redonda com esses criadores e a primeira questão que eu tenho para vocês, como foi criado o TAB G4? O TAB G4 foi ideia de um zootecnista, que ele é consultor da maioria das fazendas do grupo, que é o Fernando Garcia de Carvalho, vulgo Fernando Bigode, todo mundo conhece no meio do Tabapuã como Fernando Bigode. Ele percebeu que as fazendas tinham o mesmo critério de trabalho, então quase a mesma estação de monto, ponderar o PMGZ, faziam prova de ganho de peso, faziam análise de carcaça no sobreano, andrologia precoce, então ele falou, vamos traçar um trabalho em conjunto. Aí todo mundo achou a ideia bem bacana e a gente começou com o grupo. Como um touro avaliado pode contribuir para a melhora do rebanho de quem adquire? Não, com certeza, escolhendo um touro desse leilão, são 60 touros Superior Elite, com certeza vai ter animais para todos os criatórios. Então, cada um vai conseguir olhar a DEP que precisa para melhorar o seu rebanho e acabar escolhendo o melhor animal para o seu rebanho. Então, cada um vai depender muito do que o cliente quer. Mas tenho certeza que dos 60 animais vão ter muitos animais só cabeceira, dos 3 criatórios. Todos os machos da safra são testados em prova de ganho de peso. Após o final da prova, esses animais passam por uma avaliação onde analisam o genótipo e o epemuras do animal. Com a classificação da prova e com essa classificação do técnico de epemuras e de fenótipo, a gente escolhe o animal a ser usado para o teste de progênie e os que vão vir a ser comercializados nesse leilão TAB G4, que são somente de animais superiores e elite na prova de ganho de peso. Que nós fazemos análises de carcaça também por ultrassom, vendo o olho de lombo, espessura de gordura
E com isso complementa toda essa prova de ganho de peso das dados da prova, que já se criou DEPs na raça Tabapuã para espessura de gordura e olho de lombo. Também acho muito importante comentar da heterose entre o zebu. Muitos dos nossos clientes criam vacas, caralimpas, Tabapuã, Nelore e Tabapuã. Você misturando o Nelore com o Tabapuã é uma excelente heterose dentro do próprio zebu. Inclusive, o Tabapuã, para a formação de rebanho, pelo seu caráter, pela sua habilidade materna, que ela se destaca, é um animal, é a raça que desmama bezerros mais pesados, isso são dados da BCZ. E além do caráter murcho que ele impõe hoje, os confinamentos procuram muito animais murchos que ocupam menos espaço, machucam menos animais, então, e além da docilidade que influi muito no ganho de peso, né? Um animal que aceita o coxo mais fácil, que a pecuária está cada vez caminhando mais para esse, a pecuária brasileira caminhando mais para esse sentido. E na escolha de um reprodutor, quais as principais DEPs a serem consideradas e por quê? Existem dois tipos de fazenda que podem analisar a DEPs. A fazenda que faz seleção, ela vai poder olhar, escolher o animal com a melhor DEP, com a DEP que melhor se encaixa para corrigir um defeito do rebanho. E a pessoa que faz cria, com certeza pode escolher o peso a desmama, pode escolher o peso ao ano, que são DEPs que com certeza vão agregar bastante aí no lucro final da venda daquela safra. Perímetro também está muito correlacionado à parte reprodutiva, então são ferramentas. Então, assim, é importante assim que o nosso cliente entenda que um DECA 1, às vezes ele não é tão bom quanto um DECA 3 que tem uma DEP positiva naquilo que ele está precisando melhorar dentro do rebanho dele. Então, essa questão de ficar fixando muito em DECA baixo, às vezes você tem que se focar na característica que você quer corrigir no teu rebanho. Bom, o leilão acontece no dia 17 de setembro, às 8h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão pelo canal do Boi. Lembrando que entre nós está o presidente da ABCT, que integra também o grupo TAB G4, o Sérgio Germano. Dia 17 de setembro, então, está todo mundo convidado para o leilão, Sérgio. Isso aí, Gustavo. Gostaria de convidar a todos, então, mais uma vez, para o dia 17 de setembro, estar conosco no canal do Boi, às 8h30 da noite, para acompanhar essa super oferta de touros melhoradores do grupo TAB G4. Serão 24 parcelas, o frete será facilitado para todo o Brasil, então não perca essa oportunidade de incrementar o melhoramento genético no seu rebanho. Bom, fica o convite, então, para você aproveitar essa oportunidade de negócio, destacando sempre que qualquer informação que você quiser sobre os leilões, né, as oportunidades de negócio, tudo que está previsto para ser transmitido aqui na grade do SBA, é só você dar um pulinho lá no sba1.com, na aba Agenda de Leilões, está tudo explicadinho lá para você. Lembro também que pelo sba1.com você pode acompanhar ao vivo aqui a programação simultaneamente, enquanto está rolando aqui pela televisão, está rolando também pelo sba1.com e também pela página do canal do Boi lá no Facebook. Eu vou para o intervalo comercial, dá um pulinho lá agora, conheça o nosso novo portal, sba1.com. Cara nova, muito mais bacana, muito mais interativo e com conteúdos exclusivos para você que está ligado aqui na nossa programação. No próximo bloco vamos falar sobre as projeções de alta no escoamento de grãos na região norte do país. Se você quiser participar, quiser opinar a respeito desse assunto, participe via WhatsApp 998631001. Eu volto já. 7h18, é hora da gente falar sobre análise de mercado. O estudo realizado pela consultoria Bain & Company estima que na próxima década o Brasil deverá suprir 45% do aumento das importações mundiais de soja e trigo, sendo que quase 60% desse volume sairá dos portos da região norte. Com investimentos bilionários realizados nos últimos anos por grandes multinacionais do agronegócio e também empresas prestadoras de serviço, a capacidade dos 5 principais portos do Arco Norte é hoje de 4,5 milhões de toneladas por ano.
Vamos saber mais detalhes sobre este assunto nos comentários, né, para explicar a expectativa para a região norte de escoamento em nossas hidrovias. Comentário do nosso analista de agronegócios aqui do SBA, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia. Não, realmente, daqui para frente, 45% do aumento de consumo tem que ser do Brasil. O Brasil vai ser o grande fornecedor de grãos e de carnes no mercado internacional. Porém, os preços do mercado internacional são preços posto-porto. Ou seja, o Brasil tem que atuar em toda a cadeia de logística. Por que cresceu a questão dos portos do lado norte do Brasil? Cresceu porque estavam congestionados Santos, congestionados Paranaguá. Lembram que em 2012 deu aquele problema sério de ficar filas de caminhão, o prefeito queria proibir entrar caminhão em Santos, aquela confusão que é comum no Brasil. A partir daí, o Mato Grosso, que estava crescendo e que continua crescendo de forma extraordinária a produção de grãos no Mato Grosso, esse ano o Mato Grosso produz 64 milhões de toneladas de grãos, mais 1 milhão e pouco de toneladas de pluma de algodão. Ou seja, ele precisava achar um caminho para os grãos que são lá produzidos. Não há mercado interno para absorver toda essa quantidade de grãos. O que aconteceu? A BR-163, que faz mais de 30 anos que está sendo construída, sendo construída, ela passou a ser uma vital para poder escoar a produção do Mato Grosso em direção ao rio Tapajós, especialmente Miritituba, que é onde se concentraram 6 grandes terminais hidroviários, levando de caminhão até lá e de lá levando até os portos ou de Barcarena ou Itacoatiara ou Santarém para ser escoada para o resto do mundo. Isso fez com que o Porto de Barcarena, nas previsões dessa consultoria, nos próximos 5 a 6 anos, ele esteja exportando 18 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, é muita coisa. Um porto que não aparecia nas estatísticas nacionais, hoje, daqui a uns anos, vai ser um porto exportando um volume significativo, até mais do que Santos, por exemplo. Então, o Barcarena, São Luís, no porto de Itaqui, na região de São Luís do Maranhão, ele tem uma vantagem, ele recebe a ferrovia da Vale e essa ferrovia é alimentada em Tocantins e algumas outras, e leste de Mato Grosso, por grãos. E também lá é possível um aumento significativo no escoamento. O porto de Itaqui é um porto que tem 28 metros de calado. Para ter uma ideia, o porto de Santos não chega a dar 12 e vive com problemas de falta de dragagem. Lá tem 28 metros. Lá chega navios de 400 mil toneladas. Lógico, no transporte de grãos não se usa navio desse tamanho, isso se usa para transporte de minérios. Mas, porém, chega navio capsize, navio de 120 mil toneladas, o dobro dos navios que passam no Canal de Panamá, que são de 60 mil toneladas. Então, lá é tendo essa ferrovia funcionando, e funciona, porque é uma ferrovia privada, ela consegue dar um escoamento muito grande. E aí começa a ter o Porto de Itacoatiara, o Porto de Manaus, outros portos da região norte passam a ter um papel fundamental para isso. Isso é fruto de quê? Primeiro, de privatização, ou seja, são investimentos não feitos pelo governo. O investimento do governo, normalmente, ele aparece muito mais nas partes policiais do que nas partes econômicas. São feitos para a empresa privada. Segundo, eles têm agilidade, eles recebem a carga, eles dão um jeito de resolver, carregam e vão. Então, o Brasil precisa olhar com muito carinho os meios de chegar lá. Para chegar em Miritituba, hoje, usa a BR-163. Porém, há um estudo feito, inclusive nós fizemos aqui no próprio canal do Boi, uma entrevista com o presidente da AproSoja no Mato Grosso, o Galvão, e que ele comentava o seguinte: olha, os produtores de Mato Grosso querem coparticipar dessa construção dessa ferrovia. Por quê? Porque é fundamental para eles. A hora que eles conseguem reduzir em 50, 60, 100 reais por tonelada o custo de transporte da fazenda até o porto, eles conseguem transformar aquilo que poderia ser prejuízo em lucro, ou seja, 4, 5 reais a mais no milho, na soja, é a diferença entre o produtor trabalhar no prejuízo ou trabalhar no lucro. Então, isso, para os produtores dessa região, é fundamental. Já que eles estão distantes dos portos, é usar transporte eficiente.
Para vocês terem uma ideia, o americano ele usa a hidrovia do Mississippi, ele carrega lá na divisa com o Canadá, atravessa todos os Estados Unidos e vai embarcar nos portos do Golfo do México, em New Orleans. Ele é altamente competitivo, custa pouco mais de 20, 25 dólares por tonelada de transporte fazer todo esse trecho. Paralelamente ao rio, você vê ferrovias cruzando e ferrovias competindo entre elas por preço, por qualidade de serviço. Então, o Brasil precisa estimular que haja uma competição, que não haja um monopólio e criar condições tanto de segurança jurídica para atrair investimentos. Hoje, você tem 15 trilhões de dólares no mundo que recebem juros negativos. Será que parte desse capital não queria vir para o Brasil para investir em infraestrutura e ter uma remuneração bem melhor do que eles têm hoje? Com certeza viriam. Porém, nós temos que criar regras claras e não pode haver mudanças ao longo do tempo desses contratos. Por quê? Porque isso desestimula os investimentos. O Brasil precisa aumentar e melhorar a sua logística, precisa baixar custo, precisa ter eficiência. Os exemplos dos portos da região norte é o melhor exemplo de quando se trabalha com inteligência, se investe naquilo, o Brasil é altamente competitivo. Nós esperamos que cada vez mais vocês escutem falar, Porto de Barcarena bateu recorde de exportação, Porto de Itaqui, em São Luís, também bateu. Por quê? Porque é grãos do Brasil que estão disputando o mercado internacional. E quando você tem meios de transporte mais racionais, mais lógicos, mais eficientes, isso resulta em melhor resultado financeiro para o senhor e para a senhora. Valeu, João, obrigado. Conquistando vários prêmios na Expo Inter e em diversas exposições ao longo do ano, a cabanha da Divisa é destaque nacional quando falamos em criação de ovinos da raça Ile-de-France. E o nosso repórter Paulo Andrei foi até a sede da cabanha, na divisa de Cruz Alta, e nos conta um pouco mais sobre o trabalho realizado pela família Cerutti. Acompanhei. E agora a gente fala sobre a criação de ovinos. Eu vim até a cabanha da Divisa para conversar com o Ramiro Cerutti. O Ramiro já foi premiado diversas vezes na Expo Inter e em outras exposições. Então, Ramiro, como que vocês aqui na cabanha da Divisa vêm trabalhando a raça e como que é, tá tão presente nas premiações, nas competições e sempre, figurando aí entre os grandes campeões? Bom, Paulo, é muito gratificante, esse reconhecimento que a gente vem tendo durante as exposições aí da nossa cabanha. É uma dedicação muito grande, em cima dos ovinos diariamente durante o ano todo. Não é só em preparo dos animais para as exposições, como em si em toda a criação. Eu digo assim francamente que o destaque hoje que a cabanha da Divisa alcançou no cenário nacional é duas palavras, sabe? É amor e dedicação. O que modifica no processo de criação, no processo de melhoramento da raça que a cabanha da Divisa oferece? Vocês têm essa questão das naturalmente coloridas, tendo um aproveitamento aí de 100%. Como que funciona isso? Sim, a nossa criação ela começou na década de 70. O meu pai, o seu João Manuel, o seu Nito, foi um dos importadores, junto com um grupo de criadores da França, do Brasil, que importaram da França, matrizes e reprodutores, e hoje, na atualidade, a única cabanha que permanece na raça e trabalhando na ovinocultura é a cabanha da Divisa. E seguimos em frente e sempre apurando o melhoramento genético, adquirindo animais de diversas cabanhas, sempre tentando acertar o cruzamento dos animais. Quanto aos ovinos naturalmente coloridos, que hoje está em extrema ascensão, em crescimento, a procura de reprodutores, pela questão da qualidade da carne do Ile-de-France, que se manteve, a mesma qualidade de carne, e mais a questão do pelego preto para a encilha do gaúcho, propriamente todo o Brasil hoje, devido aos rodeios e a nossa cultura aí que está espalhada no Brasil todo. E lógico, sempre existiu, o naturalmente colorido Ile-de-France, ele é da raça Ile-de-France, ele é do gen, sempre existiu, que antigamente era um animal que era consumido com o consumo da fazenda, da cabanha, era abatido. E há 8 anos atrás começou o livro de seleção no Brasil, do registro genealógico dos naturalmente coloridos, o qual a cabanha foi uma das primeiras também a registrar. E hoje também a cabanha está no nível nacional, a número 1 também, sendo que fomos os campeões do ranking nacional dos ovinos naturalmente coloridos Ile-de-France e do ranking brasileiro também nacional do Ile-de-France. E Ramiro, tem alguns animais aqui que já foram premiados mais de uma vez, tanto que tem o bicampeão, que é o único na raça. Quais animais que tu destaca aqui da cabanha da Divisa?
Hoje na propriedade aqui eu destaco o principal hoje aí, né, além de um ano passado, em 2018, que nós conquistamos o grande campeão macho e a grande campeã fêmea, né? O grande campeão macho que foi o JM da divisa 1104, o qual esse ano nós retornamos, né? Tivemos a coragem, a determinação e o capricho de levá-lo novamente em esteio e ele se tornou o grande campeão da Espanha em 2019, sendo o único bicampeão da raça, né? Então a raça tem mais de 40 anos no Brasil e o único grande campeão nacional é de Cruz Alta, é da Cabanha da Divisa, e está aí comprovado nas pistas já, onde foi, ele não perdeu, e tal, foi o grande campeão, fato inédito isso, na raça e no Brasil, né? A gente sabe que tu não produz, né, animais exclusivamente para o abate, o teu foco principal são os reprodutores. Como que está esse comércio aí, né, girando pelo Brasil e região sul do país em relação à venda de reprodutores, à procura da lã, à procura da carne dos ovinos? O nosso trabalho é o processo de seleção dos animais, né? A gente seleciona matrizes e reprodutores para as cabanhas, né, e para rebanhos comerciais. Nosso maior foco é atender o cliente do rebanho comercial, aquele cliente que produz cordeiros para carne. Né? Então, nossos reprodutores, digamos que 90% deles são vendidos para produtores de rebanhos comerciais para produção de carne. Com essa alta da carne hoje, a procura do mercado interno e externo hoje, da qualidade da nossa carne, o mercado de reprodutores hoje está muito grande. A prova disso que o ano passado, no retrasado, sempre mês de dezembro, que digamos que é o pré-início, né, da temporada de primavera, a gente não tem mais reprodutores para disponibilizar no mercado, todos já foram vendidos. E esse ano também, está chegando nessa questão aí, restam poucos exemplares ainda para ser comercializados, devido a essa cadeia da carne, né, esse aumento, essa valorização da carne, né, de cordeiro, a qual é produzida não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, como no Paraná, Santa Catarina, em São Paulo, mas a maioria é produzida aqui no estado, e essa ascensão muito grande aí também desenvolveu muita coisa, né? Não só tanto quanto o mercado da carne, quanto o mercado da lã, né? A raça Ile de France é uma raça que não é produtora de lã, mas ela é uma raça de dupla aptidão, é a única raça de dupla aptidão, lã e carne. Das raças carniceiras, ela é a que tem a lã mais valorizada. Então, o apelo comercial dela é muito grande, né? Devido a isso aí, porque o criador adquire um reprodutor de qualidade de carne e não deixa de perder a sua qualidade de lã também para uma comercialização futura. Ok, Ramiro, muito obrigado pela entrevista, parabéns, né, pelas premiações e que venham muitas outras premiações aqui para a cidade de Cruz Alta e para a Cabanha da Divisa. De volta para o canal do Boi, eu sou Paulo Andrei, aqui de Cruz Alta. Bom, começa já nessa quarta-feira e vai até o dia 25 de olho na Fazenda Especial Montana. Uma oferta a preço fixo de 60 reprodutores da JP Agronegócio, aliás, aqui de Três Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul, e do Montana MF de Tuiutaba e Capinópolis, em Minas Gerais. O repórter Daniel de Paulo e o cinegrafista Gerson Oliveira mostram um pouco da seleção MF nessa reportagem do quadro Grandes Criatórios. Acompanhe aí. Um rebanho selecionado há 10 anos, mas com 2 décadas de melhoramento. É o que o Montana MF coloca nos 30 touros que vende junto com a JP Agronegócios no De Olho na Fazenda Especial Montana, que o Canal do Boi mostra a partir de 18 de setembro, fechando com um leilão no dia 25 à noite. Para explicar touros tão jovens e prontos como esses, é preciso contar uma historinha de construção desse score. Tudo aqui é devidamente estudado e planejado. O volume de gado, a posição dos pastos, o nível de exigência para se obter índices de desempenho medidos pelo programa que rege o composto. Pelo resultado de vencer esse desafio de suportar um clima tão inóspito na pontinha do Triângulo Mineiro e mesmo assim entregar todo ano bons produtos em uma estação de monta de apenas 3 meses, é que Flávio e Demarli Franco decidiram investir no Montana há 10 anos, a partir de uma base CFM que deu origem ao composto no Brasil outra década antes. Essa cena aqui prova o quanto a MF estava certa em adotar o Montana para poder produzir aqui nessa região de Minas. Nesse lote aqui, nós temos vacas que ainda são remanescentes de 10 anos atrás, praticamente, quando chegaram aqui ainda novilhotas para começar a vida produtiva. Desde então, jamais deixaram de derrubar pelo menos um bezerro bom por ano. E ainda estão em lactação, com filhas também seguindo esse caminho da produtividade. Quando a gente começou a prospectar, estudar o Montana, eu vi o Montana sendo criado de uma forma simples. E eu observei as fêmeas parem, comendo só braquiária, lambendo só sal mineral, numa região de seca intensa, e as vacas continuam aí inteironas, criando um bezerro bom,
a ótimo, né? Eu diria excelente. A bezerrada está boa, a vaca está inteira e mostra aí que o Montana pode viver em qualquer situação. O pecuarista não precisa de mudar em nada a propriedade dele. O que mudou aqui foi para melhor, já que de cada 30 vacas em monta controlada após a inseminação, não erraram aparecer em 29 bezerros. O que reforça o aprimoramento genético aqui é enxugar o rebanho aos poucos, mantendo fêmeas longevas e férteis com boas desmamas e incorporando algumas filhas de melhor desempenho na avaliação. Sinal de que os índices é que renovam o time de matrizes. E com números melhores nas mães, os resultados surgem nos filhos, também com maiores notas dentro do programa, que limita a concessão do SEIP aos que podem ser usados ou vendidos como touros. Quando a gente pensa numa população, 50% dos animais estão acima da média e 50% logicamente abaixo. Quando a gente pega uma população de 26,5%, a gente está pegando só animais extremamente positivos e melhoradores. Então, a gente fornece isso para o nosso melhoramento intra-rebanho. Os touros que a gente tem esse ano são melhores do que o do ano passado e a gente espera que o do ano que vem seja melhor do que esse, por causa da pressão de seleção muito forte que a gente impõe no rebanho através dessa avaliação genética. Uma garantia que ganha nova modalidade comercial para fazer crescer os negócios do Montana no Brasil, com a parceria da MB Leilões e o Canal do Boi, num desprendimento de tanta qualidade para quem escapa de investir num leilão e agora pode fazê-lo a preço fixo, sem disputa, bastando escolher o lote pela televisão. É a primeira vez que a gente participa desse modelo, o Montana como um todo, e nós, com o parceiro JP, estamos pela primeira vez iniciando esse modelo de negócio e, se Deus quiser, uma parceria que está começando, mas de muito sucesso e que vai trazer muito benefícios tanto para nós como para os nossos amigos pecuaristas. De olho na Fazenda Especial Montana, 60 touros prontos para o trabalho diariamente a partir de 18 de setembro, fechando com um leilão dia 25, 8h30 da noite, tudo com transmissão do Canal do Boi. Bom, fica o convite, então, a partir da próxima quarta-feira até o dia 25, mais uma excelente oportunidade de negócio a preço fixo para você aqui na programação do Canal do Boi. Eu vou para mais um intervalo comercial, lembrando a você que está aberta a sua participação pelo 998631001 e lembrando também que hoje, às 8 horas da noite, aqui pelo Canal do Boi, você está convidado para conferir a venda de sêmen Semex. Sêmen das raças Aberdeen, Red Angus, Nelore, Cimental Corte, Senepol, Brafor, Cindy e Limousin, com realização da Central Leilões. São 7 horas e 37 minutos, a parada é rapidinha, daqui a pouco eu estou de volta. Bom, a Agropecuária Jacarezinho, que é referência em reprodutores Nelore do Brasil, prepara um grande leilão. A Fernanda Mariano conversa com Rafael Zonzini, gerente da Agropecuária Jacarezinho, para nos contar mais detalhes sobre esta oferta. Dá uma olhada aí. Olá, bem-vindos ao estúdio da Central Leilões. Nós estamos daqui dando continuidade para falar de grandes realizações e estamos aí às vésperas nos preparativos para o 35º Leilão Touros Agropecuária Jacarezinho. Estamos já arrumando, ajeitando, cuidando de todos os detalhes para essa grande realização que acontece no dia 29 de outubro. Então já vale a gente destacar, já vale agendar essa realização que acontece por conta da AJ para falar detalhes e contar um pouco como é que está esse passo a passo para chegarmos a essa realização que acontece logo mais. Eu estou aqui com o Rafael Zonzini, o Rafael, que é gerente de pecuária da Agropecuária Jacarezinho, que está aí percorrendo várias partes do país, cuidando de como será essa oferta, não é isso, Rafael? Para que a gente possa aí realizar, de fato, um grande remate logo mais em outubro. Isso aí, Fernanda. Obrigado pelo convite aí de poder nos receber, né, pelas lentes dos amigos aí do SPA e do Canal do Boi. De fato, a gente tem andado bastante aí nas principais regiões produtoras aí, e vendo um pouco do interesse, da necessidade e o que a gente pode trazer de diferente e de resultado para o produtor, para o investidor da genética AJ, né?
A gente sabe que é um ano inteiro, são muitos cuidados para a gente chegar na realização de um evento como esse. Nós estamos aí falando da abertura, da apresentação da Safra 2017, não é isso, Rafael? E daí, então, são cuidados necessários para a gente chegar aí a essa oferta. A gente imagina assim, a hora que você está com um touro produzido, é um pacote tecnológico, um pacote são N ações, desde lá do acasalamento, da aparição, dos cuidados com o bezerro, as avaliações, né, os grupos de manejo. Então, a Jacarezinho faz isso com são dados muito coesos, muito fortes, e para que a gente tenha um touro diferente no mercado, né? A gente fala do touro, mas o resultado fica nas matrizes, né? Fica no próprio rebanho que vai investir nessa genética. Então, é um pacote de tecnologia. Vem um touro com um pacote de tecnologia, e a gente agora, dia 29, né, abre as vendas da Safra 17. E a gente já está no momento de apartar esses animais, já estamos cuidando então de como é que vai acontecer de fato a organização para esse leilão do dia 29 de outubro. Agora a safra já foi avaliada, né? Os animais são divididos por safra, né? Essa safra 17 que nasceu em 17, portanto estão aptos a começar a trabalhar, né? Então, tem os exames andrológicos, toda a questão sanitária, né? E aí, o aparte, propriamente dito, nas baterias, como já de praxe que a Jacarezinho faz, né? Que são os apartes por interesse do resultado lá, de fato, na propriedade, né? São baterias de índice final, de índice de desmame, de peso ao nascimento negativo, de precocidade de musculatura lá, o sobreano. Então, tem várias características de interesse que a gente consegue customizar, né? A brincadeira está ficando muito bacana, a gente consegue customizar um touro para diferentes necessidades, né? Lembrando que esses animais são avaliados com a DEP genômica, né? Então, que é um diferencial ainda, aumentou muito a nossa assertividade, bacana. São características fortes dentro da Jota. Vamos falar um pouquinho, então, lembrar essas características, lembrar o quão grande é o potencial que essa genética leva e proporciona para o rebanho aí de todo o país. A gente dentro do índice, né, Delta Gen, a gente consegue lá puxar animais fazer baterias com animais de índice final mais alto, com baterias de índice de desmame. Então depende da característica da produção, depende do que o produtor quer. A gente consegue otimizar e customizar isso para ele, né? Então a gente tem conseguido fazer isso, e o mercado tem aceitado e tem recebido com bons olhos, né? Porque a Jacarezinho acaba acompanhando o resultado que está sendo colocado aí com os produtores de todo o país, e consegue até direcionar no sentido de orientar o que é melhor para a evolução do seu rebanho. Sim, a gente faz esse tipo de trabalho também, né? É um pós-venda, né? Participa lá da produção, fala, tá saindo os bezerros, eu quero segurar as fêmeas, eu quero fazer a reposição de fêmeas, eu quero usar os touros nas novilhas, quero uma genética mais nova, uma genética mais aberta, quer dizer, então quero usar touro precoce, touro mais para ganho de peso, quer dizer, tem N características, e a gente, andando aí pelo país, consegue ter uma boa noção e acompanhar isso de perto, né? Eu acho que isso que é bacana. Às vezes a pessoa está atrás lá, o investidor está atrás do touro top 01 e não tem nada a ver com ele. Na necessidade dele. Da necessidade dele, pode ser um outro touro tão bom quanto, né? Que se modela e que se molda muito melhor no criatório dele. Ao que ele precisa, de fato. Ele precisa de fato. Né? Perfeito. Bom, a gente está, como a gente já destacou,
nesses preparativos, logo mais, tanto nos canais da Jacarezinho quanto da Central Leilões, teremos detalhes de toda a oferta, como vai ficar, então, após essa fase de abate, como vai, de aparte, perdão, a gente organiza como serão esses lotes, então os criadores já vão poder estudar essa oferta para o dia 29 estarem preparados. Como de praxe lá, no hot site da Agropecuária Jacarezinho, a gente põe os filmes, né, os vídeos, fotos, o catálogo propriamente dito, né, uma lista corrida, o leilão virtual, né, portanto, existe a necessidade de dar uma estudada antes aí que não tem no dia, né, no dia é pelas lentes do SBA mesmo. Bom, a gente já está falando dessa grande realização para que todos possam se preparar acompanhando aí todas as informações por meio dos canais de comunicação da Agropecuária Jacarezinho e também aqui pelas lentes do canal e pelas plataformas da Central Leilões. Rafael, eu quero aproveitar então para a gente frisar, dia 29 de outubro, 19 horas, pelas lentes do canal do Boi, grande realização Jacarezinho, é isso mesmo? É isso aí, para os amigos pecuaristas, parceiros e seguidores da Agropecuária Jacarezinho, no próximo dia 29, não perca a última oportunidade de adquirir a genética da Jacarezinho esse ano, a abertura da safra 17 pelas lentes aí do canal do Boi. Obrigada mais uma vez, Rafael. Obrigadão. Bom, a gente volta para Campo Grande frisando essa grande realização. A Agropecuária Jacarezinho é imperdível. Valeu, Fernanda. Obrigado pelas informações. O pasto rapado causa prejuízos econômicos, ambientais e afeta diretamente o rebanho. A Bricfeno traz uma solução. Um produto sustentável que aumenta a absorção de nutrientes do gado. Confira os detalhes com o Vinícius Souza. A degradação de pastagens é apontada hoje como um dos principais problemas que atingem a pecuária brasileira. No Brasil, o número de propriedades nessa situação pode chegar a 50%. Sem os devidos cuidados, a capacidade de lotação dos animais pode atingir queda acima dos 80%. Este pesquisador aponta os cuidados necessários para evitar esse problema. A pastagem, já a partir do segundo ano, se não corretamente manejada e também havendo reposição de nutrientes, ou seja, adubação, já começa uma diminuição da produtividade. Vai de um planejamento da espécie forrageira, vai da manutenção de fertilidade e principalmente do manejo durante todo esse período. Prejuízo para o produtor. A degradação reflete diretamente no animal, que deixa de ganhar nutrientes e perde peso. Pensando em resolver esse problema, o Gilberto analisou, estudou e achou a solução. Ele criou a Bricfeno, levou o pasto para o coxo e tudo isso de uma maneira sustentável. Praticidade, economia, forma de armazenagem, transporte. É um produto fácil de aplicar, que não requer maquinário, uma mão de obra muito simples. Como eu te disse, fácil armazenamento, não precisa de estrutura, não precisa de barracão, basta uma lona para não deixar pegar umidade. Não precisa maquinário específico, aliás, dependendo da quantidade de animais, não precisa de maquinário nenhum, basta um funcionário ali, tranquilamente. Tranquilidade que o Rodrigo comprova. Ele é o encarregado da Fazenda Galheiros, em Campina Verde, Minas Gerais. Aqui o rebanho está dividido entre gado holandês e girolando. Facilitou demais, né? Porque antes era silagem. Silagem é um produto mais complicado, que dá mais mão de obra. Aí chegando esse produto aí, ajudou demais, porque o manejo está bem mais rápido. Além de ser um produto sustentável, o Bricfeno também auxilia o animal no ganho de peso. Esse boi, por exemplo, bem magro, chegou aqui na fazenda numa situação bem difícil e depois que ele começou a utilizar o produto, em menos de 8 dias, ele já engordou 1 arroba. O resultado tem sido muito satisfatório. Como você pode ver, ele não refugou e tem comido muito bem, engordando bastante. Ele chegou aqui numa situação bem difícil. Um boi magro, veio lá do meio da boiada, ele estava bem sentido. Aí trouxemos ele para a porta, começou o tratamento, pondo produto, ele tá desenvolvendo demais. Você vê, o boi hoje é outra coisa, né? Ajudou demais. O seu Cláudio, proprietário da fazenda, atesta os resultados.
Eu já percebi que os animais têm uma grande aceitação pelo produto, já começou o aumento da produção de leite. Para ele é de extrema importância fazer o uso de um produto sustentável. O aproveitamento de um produto que era descartado, às vezes até queimado para poder desocupar espaço, e agora transformado num alimento de excelente qualidade, de grande aceitação, palatabilidade, digestibilidade pelos animais, isso é uma coisa fantástica. Se quiser saber mais detalhes sobre o Bricfeno, acesse bricfeno.com.br. Hora de mais uma paradinha por aqui. Você já mandou sua mensagem? Se não mandou ainda, vou reforçar para você o seu canal direto de participação. Está aqui na tela, ó, 998631001. E lembro mais uma vez, nessa saída de bloco nossa, que hoje você tem um compromisso aqui. Você que deseja melhorar aí a questão genética do seu rebanho. Às 8 horas da noite, pelo canal do Boi, você vai conferir a venda de sêmen Semex. Estarão à sua disposição sêmen das raças Aberdeen e Red Angus, Nelore, Cimental Corte, Senepol, Braford, Cindy e Limousin. Tudo com realização da Central Leilões a partir das 8 horas da noite, hoje, aqui pelo canal do Boi. Eu volto já. Bom, a semana passada foi marcada por muitos acontecimentos no agronegócio. Eu te convido agora para saber o que foi destaque durante a semana passada no quadro Aconteceu no Agronegócio, com o repórter Vinícius Souza. Para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao quadro Aconteceu no Agronegócio. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, começou na quarta-feira uma viagem internacional por 4 países árabes para vender o agronegócio brasileiro. A viagem vai durar 10 dias e a agenda inclui discussões com mercados potenciais para a carne e grãos do Brasil. Nós, na verdade, vamos visitar 4 países e o sentido é muito parecido com a agenda montada quando fizemos na Ásia, né? A gente vai discutir já com pauta específica com cada país, os países têm interesse nisso, mas vai fazer uma manifestação clara de que o Brasil se comporta nesse momento como um mercado aberto, com a possibilidade de discutir relação comercial com qualquer país. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, emitiu um alerta de onda de calor com grau de severidade identificada como de grande perigo para uma faixa territorial que atinge os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Com 1.552 focos, Mato Grosso do Sul só fica atrás de Mato Grosso e Rondônia. Se encontra num estado crítico. Historicamente, o mês de setembro é o mês onde há um elevado número de focos de calor. Nós estamos no começo do mês ainda. O Instituto Nacional de Meteorologia ele tem enviado avisos meteorológicos informando que o Mato Grosso do Sul tem se encontrado com avisos meteorológicos de baixa umidade relativa do ar e ondas de calor. Foi realizado em Mato Grosso do Sul, nos dias 9, 10 e 11 de setembro, a 9ª edição do Simpósio Internacional de Tecnologia de Aplicação, o SINTAG. O evento contou com diversas palestras e uma delas falou sobre os desafios da aplicação do herbicida dicamba no Brasil. É um herbicida que tem um potencial bastante grande de auxiliar o produtor a resolver os problemas que estão ocorrendo, principalmente em função de resistência de plantas daninhas ao herbicida glifosato. Então, o herbicida glifosato tem sido bastante utilizado no Brasil, mas em algumas regiões ele tem apresentado alguns problemas em relação a algumas plantas daninhas. Na tarde da quarta-feira, foi realizado na Secretaria de Estado e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, SEMAGRO, o lançamento e assinatura do termo de cooperação técnica do Plano Estadual para a Difusão do Manejo Integrado de Pragas, aprovado pelo Conselho Estadual de Agrotóxicos no dia 26 de abril. O plano tem como objetivo incentivar a adoção do manejo integrado de pragas através da ampla divulgação do tema no meio rural. O MIP é um conceito que traz com ele o uso de produtos para controle de pragas, seja produtos químicos, biológicos ou qualquer outra ação que a gente possa fazer na lavoura para reduzir a população da praga de uma forma economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. E estes foram alguns dos destaques da nossa programação durante a semana. Para você rever as nossas matérias e os programas na íntegra, basta acessar o YouTube do Canal do Boi e ficar por dentro de toda a nossa programação. Até a próxima!
Bom, você viu alguns dos assuntos que foram destaques na semana passada no agronegócio. Lembrando que grande parte desse material está disponível também no nosso portal sba1.com e todas as informações que você não encontrar aqui na nossa programação, dá um pulinho lá que tem muito conteúdo exclusivo para você, te aguardando também lá na nossa mídia digital. Bom, nós vamos conhecer agora soluções em genética da Semex. A Fazenda Eldorado, localizada em Pissarras, no Paraná, utiliza as tecnologias da Semex para aumentar a produtividade do rebanho. Acompanhe. 10.000 vacas, 3 fazendas, 15.000 inseminações artificiais por ano. Esse é o atual cenário do Grupo Bopil. E é na Fazenda Eldorado, no município de Pissarras, no Pará, que nossa equipe desembarca no dia de hoje. Há 9 anos, o grupo iniciou os trabalhos com o IATF, com foco nos sistemas de cria, recria e engorda. E desde então, conta com todo o auxílio da equipe da Regional Semex Marabá. Logo no segundo ano, a gente já optou pela ressincronização, por alguns motivos que ela vem contribuir com esse quesito que a gente pensa, que é a redução da estação de monta e produzir o máximo de bezerros possíveis melhorados. Então, hoje a gente consegue chegar em torno de 70% por aí das prenheses na fazenda advindas de inseminação, ou seja, na primeira IATF ou na segunda, né? Então, o foco maior da utilização da Resync foi encurtar essa estação, não ficar dependendo de vaca manifestar cio por conta própria e também melhorar o máximo possível das próximas gerações. O ATF começa em dezembro, vai até maio, mas a intenção é de encurtar mais a aparição, né? Para controlar, para ficar melhor. Ao longo dos anos de parceria, a propriedade investe no melhoramento das matrizes e hoje também foca em muita precocidade sexual e maternal na raça Nelore e em altíssimos pesos a desmama e ao ano na raça Angus. Trabalho que é realizado com touros Semex e vem garantindo muito mais resultados no campo. Para nós no Nelore foi o Jobim, né? Que está aí com um grande destaque e, por sinal, a gente está gostando muito dos bezerros, né? E no cruzamento a gente está com o Easy Decise, né? Que bezerrada está aí para desmamar e a gente está gostando muito. E o Dimenso também, é um touro que a gente tem admirado muito os bezerros dele. O ano passado foi o Mountain Top, né? Um touro que desmama bem pesado, né? E, por sinal, vai começar a sair boi agora dele, né? Com 22 meses, e eu acredito que a gente atinge uma média de peso aí de 580 quilos ele a pasto. Resultados que vêm crescendo ano após ano e que você também pode ter na sua propriedade. Ligue já para 47-3231-0400 e saiba como garantir genética Semex para o seu rebanho. Bom, damos seguimento aqui ao Bom Dia Produtor, na verdade, fazendo mais um intervalo comercial aqui. No próximo bloco, nós vamos até Sinop, até no Mato Grosso, saber o que a Ricardo Nicolau Leilões preparou para a gente em termos de bons negócios para esta semana. Tem leilão já a caminho, tem um monte de coisa boa, tem boi em pauta essa semana também, mas daqui a pouco o pessoal vai trazer todas as informações, então fique ligado, a parada é rapidinha, daqui a pouco eu estou de volta. 8h02, estou de volta e a gente segue destacando boas oportunidades de negócio para você que está ligado aqui na nossa programação. E agora quem vai trazer a sua agenda de bons negócios é o pessoal da Ricardo Nicolau Leilões, lá de Sinop, no Mato Grosso, para onde a gente vai agora ao vivo. E quem está aqui para nos receber hoje é o titular da marca. Bom dia, Ricardo. Que eu estou vendo atrás de você aí, tem leilão já a caminho, já é o próximo grande destaque, mas não é só esse que a Ricardo Nicolau tem preparado, não, né? Tem muitas boas oportunidades de negócio, né? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Adriano. Bom dia, amigos do canal do Boi. A gente está repleto de oportunidades, viu, Adriano? Graças a Deus, a agenda cheia e a gente está muito satisfeito com tudo isso, graças à parceria aí com o canal do Boi, com o SBA, com o Agrocanal. Nessa quarta-feira a gente tem Boi em Pauta. O Boi em Pauta é um leilão, a gente vai fazer ele a partir das 19h30, horário de Mato Grosso, 20h30 horário de Brasília. O Boi em Pauta é um leilão, porém antes do leilão a gente sempre tem um entrevistado, um bate-papo, a agenda de leilões. É muito interessante essa primeira hora, a gente aí atualiza das informações e aí sim a gente faz uma oferta de gado de corte filmado no norte do Mato Grosso. E no dia 21, neste sábado, a gente tem um compromisso com a fazenda, com o terceiro leilão, Nelore Jacamim, na origem. Marcos Martins Vilela recebe os amigos lá na fazenda dele, em Nova Mutum. E lá em Nova Mutum, começam o dia inteiro de programação. Chegou de manhã, tem um café da manhã, tem a vistoria dos animais nos piquetes. A gente vai ter entrevista com o Rodrigo Albuquerque, a gente tem uma palestra com o Rodrigo Albuquerque, uma palestra também com o Pedro Veiga, da Nutron, dando notícias, falando aí de tecnologias inseridas na alimentação. A gente tem os números da Jacamim e aí tem o almoço. Após o almoço, a gente tem uma oferta de 30 fêmeas Nelore PO. A gente tem um pool de imagens dessas fêmeas, pode colocar para a gente o pool de imagem das fêmeas. O Marcos Martins Vilela ofertará 30 fêmeas Nelore prenhas, precoces. São fêmeas de muita qualidade, de muita raça. Aí está o pool de imagens, dá para os amigos terem uma ideia. São fêmeas que prenharam antes dos 18 meses. Então a gente tem fêmeas aí que prenharam com 15, 16, 17 e 18 meses. Um gado muito moderno, lá do Marcos Martins Vilela. Dentre essas aí, muitas filhas do Sherlock, do Rastan, filhas também do Truque, do Mandarim, do admirado FIV da Jacamim, que é um touro de repasse do Marco maravilhoso, do Campeão, enfim, entre tantos outros. E aí sim entram os reprodutores. Pode colocar um pool de imagem dos reprodutores, a gente tem na sequência aí, que aí depois eu vou pedindo lotes individuais. Pode colocar pra gente, tá aí. Esses são os reprodutores que o Nelore Jacamim vai ofertar no mercado neste sábado. Um gado com racial impecável, um gado que vem com 22 meses de média, os animais, pesando 745 quilos. Estamos falando de 745 quilos aos 22 meses. O trabalho da Jacamim, a precocidade é o que vem norteando esse trabalho. O Marco há muito tempo vem selecionando, e aí eu vou mostrar alguns animais. Pode colocar pra gente o lote 11, fazendo um favor, e até esse boi preto que tá passando na frente, esse fumação aí. Coloca o lote 11 pra gente, fazendo um favor, canal. Tá ele aí, ó. O lote 11 é um filho do Iraque, da Bom Sucesso, numa vaca Rambo. Ele é top meio na NCP, e ele é DECA 1 no PMGZ, um animal com 828 quilos, com 42 de CE. Coloca o lote 6 pra gente, para eu ir falando um pouquinho dos lotes individuais, que aí os amigos vão ter ideia do que vai ser ofertado. O lote 6 está na tela. O lote 6 é um filho do Campeão numa vaca Quark, top meio na NCP, DECA 1 no PMGZ, 824 quilos, 37 de bola. Olha o volume de carne que tem esse garrote da Jacamim. Coloca o lote número 1 pra gente, que é o animal que vai abrir o leilão. Um filho do Truque, da Alô Brasil. Olha o lote 1 na tela. Esse é o touro que a gente abre o leilão. É um filho do Truque numa vaca Rambo também. Ele é 01 na NCP. 01 na NCP. E DECA 1 no PMGZ. No PMGZ. Esse é o trabalho do Marcos Martins Vilela, ofertando muita precocidade. São animais criados ali em Nova Mutum. São nascidos, criados e recriados a pasto, com uma suplementação agora no final. E aí isso é o que o Marcos está ofertando. Lembrando também que no dia 6 de outubro estaremos com o leilão Nelore Vama e Barra Grande em Alta Floresta. Em Alta Floresta, no dia 6 de outubro, a gente vai estar lá junto com o pessoal do Sindicato Rural de Alta Floresta. Pode cortar para cá agora, canal. Isso, obrigado. No dia 6 de outubro, lá em Alta Floresta, Nelore Vama é o Wilson Antônio Martinelli e também Enio Faita,
na Fazenda Barra Grande, ofertando 80 reprodutores, Nelore PO avaliados no dia 6 de outubro em Alta Floresta, lá no Sindicato Rural de Alta Floresta, além de 1.500 animais de corte. No dia 18 de outubro, estaremos em Apiacás com o Nelore Magda. Isso mesmo, Nelore Magda fez o leilão com a gente em julho, foi na Origem, na Fazenda, e agora em Apiacás, prestigiando Apiacás, levando para lá 50 reprodutores, um gado que está chegando lá de 23 a 26 meses, reprodutores estão impecáveis também no dia 18 de outubro com o Canal do Boi, né, à noite, e no dia 20 de outubro, lá em Apiacás, a gente tem um leilão Genética Apiacás, ofertando 3.000 animais para cria, recria e engorda. Essa é a nossa agenda de leilões para os próximos dias. Adriano, fico muito contente com o espaço aqui para a gente poder falar um pouco do trabalho da Ricardo Nicolau Leilões, reforçando, quarta-feira agora tem Boi em Pauta e sábado com o Agrocanal, Nelore Jacamim na Origem. Obrigado pelo espaço, um bom dia a todos. Valeu, Ricardo. Tamo junto, tá? Uma ótima e abençoada semana para todos vocês aí. Sucesso! Bom, na correria do dia a dia no campo, às vezes falta tempo para o produtor fazer algo diferente, né? A CSJ traz uma solução para economizar tempo e ter ração à vontade para os seus animais. Acompanhe aí. Já pensou em produzir sua própria ração para o gado de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. É muito simples. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido, leva em média 15 minutos por batelada. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana durante 2 horas, a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. A gente economiza 25% do custo da ração, melhora a qualidade e agilidade, uma boa opção para quem trabalha com gado de corte. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, compacta, fácil de ser operada e o melhor, te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa, o seu gado de corte. Bom, uma doença que parece inofensiva, mas que impacta diretamente no desempenho do rebanho é a coccidiose. E o repórter Vinícius Souza e o cinegrafista Gadiel Barros trazem mais informações sobre este assunto, direto do Paraná. Confira aí na reportagem. Com certeza você já teve esse problema no seu rebanho. A coccidiose ou hemeriose é uma doença comum. Seu principal sintoma? A diarreia. A enfermidade acomete principalmente bezerros entre 15 dias e 4 meses de idade. Os animais adultos em confinamento também estão expostos ao risco. Nossa equipe de reportagem foi até Londrina, interior do Paraná, conversar com o professor e médico veterinário João Luiz Garcia para entender um pouco mais desse problema, que acomete bovinos de leite e bovinos de corte. Então, a coccidiose ela é uma doença infecciosa, ou seja, ela é transmissível dentre os animais. A doença ela é conhecida como diarreia de sangue, enterite hemorrágica ou curso vermelho. Mas é preciso atenção. De acordo com o professor, apenas 30% dos animais apresentam o sintoma da diarreia. Na maioria das vezes, os sinais são subclínicos, ou seja, não apresentam sintomas. O produtor está perdendo com a coccidiose, mas ele não consegue observar esses sinais. Perda para o produtor. O animal acometido pela enfermidade enfrenta problemas para expressar o seu potencial genético, deixa de absorver nutrientes e apresenta queda no ganho de peso. Mas onde começa o foco da coccidiose?
Em uma propriedade rural existem vários focos de contaminação da coccidiose. Por exemplo, esse ambiente onde existe muita umidade. Por isso, o produtor rural precisa estar atento a todos os detalhes para evitar que a doença se dissemine em seu rebanho. Eles vão lesionar as células do intestino e vão pelas fezes, vai se eliminar os oocistos. Esses oocistos, eles vão pelas fezes no meio ambiente, espalha pela propriedade, pela pastagem, pela água, e aí vão esporular e infectar outros animais. Então esse é o ciclo. Ocorre uma infecção fecal-oral, ou seja, das fezes para os animais. Uma doença perigosa para o rebanho. O proprietário está tendo problema, mas ele não está sabendo identificar. Então é importantíssimo que ele faça essa identificação, que ele avalie realmente se está tendo, para tomar as medidas necessárias para prevenir a coccidiose. Vale a pena lembrar você que toda esta série Bezerro de Peso, uma parceria aqui do Canal do Boi com a Bayer, está disponível também lá no nosso portal para você que quiser rever todos os episódios desse especial aí. Você pode acompanhar tudo lá no canal do YouTube e também no portal sba1.com. É hora de mais um intervalo comercial por aqui. No próximo bloco, nós vamos ter participação aqui destacando informações de soluções em máquinas e pastagens da Germipasto e vamos também já falar sobre movimentações, expectativa das primeiras movimentações do mercado financeiro neste começo de semana. Semana passada foi meio truncado, o dólar terminou semana em alta, bolsa também com leve oscilação. Quais são as expectativas para esta semana? É o que vai nos informar daqui a pouco o Walter Pulga Júnior, ao vivo, direto de São Paulo. Eu volto já. Oito horas e 16 minutos, estamos de volta. É hora de abrir espaço agora para a participação da Germipasto. E meu amigo Guilherme Beretta vai destacar para você soluções em máquinas e pastagens dessa empresa parceira aqui do SBA. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Adriano. Bom dia ao amigo produtor que nos assiste. É isso mesmo, viu, Adriano? Destaque para a semente de pastagem e também a máquina, a semeadora VDTEC Plus e também a Multi. Hoje nós contamos aí com 4 modelos, né? A de 190 litros e a menor com 80 litros. Ambas tem na sua história a essência de justamente proporcionar para você uma boa distribuição de semente de pastagem e também a economia. Mas o grande carro-chefe da empresa é justamente a semente de pastagem. Hoje nós contamos aí com 17 cultivares. Olha, meu amigo, você, por exemplo, que precisa aí da braquiária Ipiporã, a primeira braquiária híbrida resistente às cigarrinhas das pastagens e também da cana. Nós temos esse produto para oferecer para você. Em contrapartida, você que também quer melhorar a dieta dos seus animais, quer intensificar o seu pastejo, nós temos aí a recomendação dos pânicos, né? Os pânicos que se tornam uma das grandes ferramentas, principalmente no período aí da safra, no período da chuva, que são capins imbatíveis aí na questão de produtividade. Além de todo esse arsenal, para deixar você bastante à vontade, nós oferecemos todos os nossos produtos em 3 apresentações: sementes selects, sementes convencionais e também sementes grafitadas. Esse é o produto que a gente posiciona para você que faz a integração lavoura-pecuária. E ainda estamos na compra programada, então ainda dá tempo de você fazer bons negócios juntamente à Germipasto. Lembrando ainda que nós temos aí parcerias com várias transportadoras. Então muitas vezes você está preocupado, será que a Germipasto manda para mim a minha semente? Eu estou aqui no estado do Acre. É claro que nós vamos atender você com toda a comodidade, com toda a qualidade do nosso serviço, né? Porque nós temos, como eu já disse, aí parcerias com as transportadoras. Olha, quem aproveitou a oportunidade foi o Lúcio Casanova, um produtor rural aqui do Mato Grosso do Sul, e ele nos diz exatamente a satisfação da parceria com a Germipasto. Acompanhe aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olá, eu
sou Lúcio Casanova, produtor rural no município de Bandeirantes. A gente hoje trabalha com uma pecuária de corte direcionada para engorda. Utilizamos uma formação de pastagem com uma variedade das sementes da Germipasto, a variedade Marandu, que ela vem incrustada, uma semente revestida, que vem numa representação como direcionada Select. E atendeu às expectativas, a germinação foi muito boa, hoje a formação está com uns 40 dias, já vem num suporte bom de folhas. A fazenda passou por uma transição de sucessão familiar. Meu pai antigamente era cliente Germipasto e aí, como veio nesse novo projeto da sucessão familiar, a gente assumindo a propriedade, viu a necessidade de melhorar na qualidade de pastagem. E com isso nós buscamos a Germipasto como parceiro. Fomos muito bem atendidos, atendeu nossas expectativas no atendimento e a nossa maior preocupação era na qualidade do pasto, na germinação das sementes. E hoje a gente pode ver que teve bons resultados, assim como esperado. Foi administrado 10 quilos por hectare, nós não fizemos uma área muito grande inicialmente, foi uma área de 22 hectares, mas somos um cliente satisfeito Germipasto. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, para você fazer a compra programada, aproveitar essa grande oportunidade, entre em contato com os números que aparecem aí na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também um segundo número, esse para o resto do Brasil, 0800 647 0050. Aí no nosso portal germipasto.com.br você encontra as descrições, né, de cada gramínea que a Germipasto comercializa, mídias sociais, Facebook e também Instagram. E aí sim, meu amigo, para você acompanhar o trabalho da empresa através de vídeos, acesse o YouTube. Lá nós temos aí um seleto material à sua inteira disposição. Adriano, por hoje é isso. Grande abraço a todos. Boa semana para você. Para você também, Bereto, ótima semana. Bom, semana passada foi terrível para a movimentação financeira, dólar e bolsa. Mas quais serão as expectativas para esta semana? Vamos até São Paulo, agora vamos conversar com o Walter Pulga Júnior, que já está nos aguardando aqui. Pulga, a semana passada foi tenebrosa, nós tivemos aí, né, semana terminando com um alta do dólar lá em cima novamente, as bolsas em clima instável. Quais são as expectativas para essa semana, que já começa aí sob interferência de ataque aos campos de petróleo saudita, fez disparar o preço do petróleo. A sua avaliação para essa semana aqui em relação à movimentação financeira. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, de fato, o fato de alguns ataques à empresa Aramco, né, reduziram significativamente a possibilidade de oferta de petróleo no mercado internacional e provocaram uma alteração nos preços, né? Isso deve alterar o comportamento do mercado nesta segunda-feira. Os preços do petróleo já sobem nesta segunda-feira, já passam da casa de $71 o barril e por um breve momento isso já ocorreu após os ataques às instalações da empresa saudita Aramco, que resultou aí na suspensão, vamos lembrar, de 5% da oferta global de petróleo. E mais, contribui para levantar a possibilidade de mais desestabilização na região, né? Para o mercado do petróleo, vale ressaltar, viu? É a pior interrupção repentina que ocorre na história e mesmo se a Arábia Saudita for capaz de retomar o abastecimento de petróleo em breve, os ataques mostram aí uma certa vulnerabilidade do mais importante exportador de petróleo do mundo. As principais agências de notícias de economia no mundo, como a Bloomberg e as demais agências internacionais, destacam esse assunto hoje e mostram que os ativos de proteção, como ouro, títulos do Tesouro Americano, também subiram diante da preocupação com os riscos aí geopolíticos depois dos ataques contra essa empresa na Arábia Saudita. Os desdobramentos no mercado do petróleo tiveram impacto nos mercados financeiros e continuam a impactar os mercados financeiros. Por isso, as bolsas lá na Europa agora há pouco já abriam em queda. Londres tinha o índice FTSE 100 recuando 0,10%, o DAX
30 da Bolsa de Frankfurt recuava 0,60%, mais de 0,5%, portanto, e o CAC da Bolsa de Paris perdia 0,50%. Aqui no Brasil, nós tivemos um fechamento em queda já na sexta-feira, na faixa dos 103.501 pontos. Se bem que a nossa Bolsa, considerando pontuação, teve uma recuperação. Agora, o principal índice da Bolsa brasileira recuou na sexta-feira, com investidores cautelosos também, diante das reuniões de política monetária, tanto do Banco Central do Brasil como dos Estados Unidos nesta semana, né? E atentos aí aos desdobramentos do conflito comercial entre Estados Unidos e a China. Agora, uma pesquisa da agência Reuters, mostrou que o Copom, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, deve cortar a taxa básica de juros no Brasil, a Selic, na próxima quarta-feira agora, para 5,5% ao ano. Quase todos os ouvidos aí pelos 30 economistas consultados pela agência de notícias Reuters esperam um segundo corte, parte de um ciclo aí de flexibilização que foi iniciado lá em julho. Portanto, já se espera aí uma perspectiva, né, de dinheiro pelo menos mais barato lá na frente, considerando aí como referência a taxa Selic. Agora, o dólar, vale lembrar, né, terminou em alta diante de uma certa cautela com as decisões dos bancos centrais no mundo e notadamente nos Estados Unidos e no Brasil, também algum ajuste por ruído político. O dólar operou na faixa de R$ 4,08, teve uma leve, vamos dizer assim, uma leve queda de 0,02, mas se mantém ainda muito perto, acima de R$ 4,08, perto daqueles R$ 4,10 que nós víamos recentemente. Portanto, é esperar para conferir o que vai ocorrer daqui para frente, lembrando que o dólar futuro para o vencimento mais curto, aí, dólar para outubro, já era negociado acima de R$ 4,09 na sexta-feira, indicando, lógico, que o dólar não deve ceder rapidamente, apesar de que alguns analistas do mercado veem perspectivas de dólar mais baixo lá na frente. De olho na informação, porque a oscilação no mercado é muito grande e com esse problema de petróleo lá na Arábia Saudita, a repercussão é em todo o mercado financeiro internacional. Durante a nossa programação você terá mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro e também com os principais produtos agropecuários. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado. Uma ótima semana para você. Bom, o Puga já adiantou e eu reforço logo por volta de 12h10, 12h15, ele participa logo na abertura do Agricultura BR. E aí traz assim, para você toda a movimentação de dólar e bolsa, já com tudo operando. Bom, e um dos mais importantes biomas do Brasil, o Cerrado, virou tema de debate na semana passada na Câmara Federal. Projetos que tramitam no Congresso querem regulamentar a produção sustentável de grãos e da pecuária na região. Confira na reportagem. O Cerrado brasileiro entrou na pauta da Câmara dos Deputados definitivamente. Bioma presente em 11 estados brasileiros, berço de grandes bacias hidrográficas, o Cerrado está ameaçado pelo desmatamento, queimadas e plantios irregulares. Um documento com mais de 570 mil assinaturas de povos e comunidades moradores do Cerrado pede providências. Segundo especialistas, o Cerrado, o segundo maior bioma do país, perdendo apenas para a Amazônia, presente em 11 estados do país, já perdeu metade de sua área. Em Mato Grosso, um projeto tenta recuperar o que já foi perdido. Em Luciara, às margens do rio Araguaia, Lidiane lidera uma comunidade que planta e cria gado de maneira sustentável. O nosso modo de vida já vem há 100 anos sendo praticado dessa forma e está aí para quem quiser ir lá visitar, conhecer, que a gente pode aliar a criação de gado coletivamente comunal e a conservação do bioma, digamos, né, dos varjões do Araguaia, que é uma característica totalmente diferente do cerrado mais alto, da floresta amazônica, mas que é super importante. E a soja nem sempre se pode ser apontada como a vilã do desmatamento do cerrado. É que um estudo da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, em parceria com a AgroSatélite, realizado há um ano, mostra que a soja no cerrado brasileiro atingiu, em 2017, a menor taxa de ocupação em áreas desmatadas dos últimos 16 anos. O ideal seria a gente ter um uso mais racional do solo, em que você pudesse respeitar a conservação do cerrado. A gente precisa do cerrado em pé para produção de água, para controle de pragas, para polinizadores. O cerrado sustenta uma enorme diversidade de povos e comunidades tradicionais e, ao mesmo tempo, a gente pode conciliar isso com o desenvolvimento da agricultura, desde que você respeite efetivamente os limites de sustentabilidade do bioma, né? De Brasília, Saulo Lopes.
Bom, mais informações você obtém acessando www.sba1.com. Essa edição do Bom Dia está chegando ao final. Agradeço demais a sua companhia. Desejo uma semana abençoadíssima e reforço o convite para a gente estar junto amanhã a partir das 7 horas da manhã e mais uma edição do Bom Dia Produtor. Até lá, tchau, tchau.